Viva o início de semana e boa tarde para você. Oi, pessoal, boa tarde. Enxurrada de lama chega ao Espírito Santo. Nossa equipe foi a Colatina e mostra o clima de apreensão e medo. Tem gente estocando água. O abastecimento está suspenso. Famílias são retiradas das margens do Rio Doce e as aulas nas escolas do município foram interrompidas. Barra Mares sob o domínio do crime. Um adolescente foi executado com 11 tiros e o principal suspeito é um policial militar. Quem mora no bairro vive a rotina de medo. Pago uma pessoa para levar minha filha na creche e trazer. Porque você não pode passar daquele poste. Não pode. O morador daqui de Barra Mares não pode passar no lajão, nem pode entrar dentro de terra vermelha. O desespero de uma mãe. Ela foi rendida quando colocava a cadeirinha de segurança da filha no carro. E ainda foi obrigada a ensinar um dos criminosos a dirigir. Incêndio destrói loja no centro de Vitória. Tudo foi perdido, um prejuízo de R$20 mil. E o fogo pode ter começado pelo pisca-pisca de Natal que ficou ligado. Eles não aguentam mais a violência. A gente tem uma média que já tiramos estatística de 3 assaltos por dia estão ocorrendo em Barcelona. Por isso, decidiram fazer um protesto e pedir mais policiamento em Barcelona, na Serra. Corte geral na lista de compras, amigos. As famílias sentem na carne, literalmente, o peso da inflação, que há 20 anos não ficava tão alta. Na casa do seu Odilon, não é mais todo dia que tem carne, não. Depressão pós-parto no quadro Saúde da Mulher. Ela teve depressão pós-parto, muito sério, né, Sheila? Conta pra gente. Tive uma depressão logo 7 dias após eu ganhar o caso do Eduardo, né? Hoje ele tem 8 meses. O que acontece com os hormônios da mulher quando ela tem um filho? Você faz a notícia acontecer aqui no TN. Os nossos amigos mandaram flagrantes de acidentes que marcaram domingo em Vila Velha. Foram 2 capotamentos. Elas descobriram a solução para a falta d'água na propriedade rural. E não foi só isso. Ainda fazem o reflorestamento para que as próximas gerações não passem pelo mesmo aperto. Já já a gente conta essa história para você. Difícil achar alguém que não tenha pelo menos uma. O quê? Pronto, falei. Todo mundo tem uma mania, né? Você tem alguma mania assim estranha que não conta pra ninguém? Conta pra mim, vai. Vem cá. Olha, eu tenho mania de contar. Contar? Eu tenho a mania de toda hora lavar minha mão. Sério? Lava a mão. Toda hora. Cabelo. Cabelo faz o quê? Mexe toda hora. Eu tenho que mexer toda hora. Tudo isso e muito mais a gente confere juntos na volta do intervalo, que é... Rapidinho, porque hoje é... segunda-feira. Até já. Bom, e a enxurrada de lama que desce o Rio Doce chegou aqui ao nosso Espírito Santo, pessoal. A nossa equipe esteve hoje em Colatina, um dos 3 municípios capixabas que devem sofrer as maiores consequências do rompimento da barragem próxima a Mariana, Minas Gerais. Você vê aí as imagens desoladoras do Rio Doce, ainda em Minas, quando a força da água e da lama destruiu tudo. A expectativa é que o nível do Rio Doce suba 1,5 metro em Colatina, mas não há previsão de inundação, viu? A captação de água foi suspensa no município, também em Baixo Guandu. Ela deve ficar imprópria para consumo durante vários dias. As aulas nas escolas também foram suspensas. A lama vai passar por Linhares até a foz do Rio Doce, que fica em Regência. Daqui a pouco vamos mostrar o que a nossa equipe encontrou em Colatina, o medo da população que já estoca água e como está o trabalho para desocupar as margens do rio. É já já. E agora, adolescente de 17 anos é executado com 11 tiros em Barra Mares, Vila Velha. Um policial militar está preso acusado desse crime. Quem mora no bairro vive sob o domínio do tráfico de drogas. Um poste na rua é o limite estabelecido pelos bandidos. Quem passa corre o risco de ser assassinado. Imagine morar num lugar que não tem sequer uma praça e onde praticamente todas as ruas são de terra batida. Esse lugar existe e se chama Barra Mares, em Vila Velha. Um bairro abandonado pelas autoridades e apropriado pelas leis do tráfico. A afirmação é dos próprios moradores. Aqui, cada um sabe muito bem até onde pode ir. A liberdade é tão pequena quanto a distância até este poste da rua Marechal Campos. Eu mesmo tenho um filho que estuda na creche, eu não posso ir lá na creche, não vou na unidade de saúde. Meus filhos têm mais de ano que não tem acompanhamento na unidade de saúde. Até apesar do Bolsa Família, eu tenho que mandar os outros levar meus filhos, porque eu não posso ir.
A senhora tem que pagar alguém para fazer isso? Pago uma pessoa para levar minha filha na creche e trazer. Porque você não pode passar daquele poste? Não pode. O morador daqui de Barra Mares não pode passar no lajão, nem pode entrar dentro de terra vermelha. Nesse lugar onde poucos têm voz, manda quem acha que pode e obedece quem quer preservar a vida. Esta igreja evangélica já chegou a suspender cultos por exigência de traficantes. 7 horas da manhã é tiro, meio-dia é tiro, 7 horas da noite os pessoal indo para a igreja é tiro. Tem vezes que as pessoas estão indo para a igreja, desistem de ir por causa de tiro e os vagabundos mandam a gente voltar para dentro da casa da gente. Tem dia que não tem nem culto nas igrejas. E foi bem perto deste limite supostamente estabelecido por traficantes de terra vermelha que um adolescente de 17 anos foi assassinado no fim de semana. Testemunhas disseram que os atiradores chegaram num carro prata. 2 homens armados saíram do veículo, entraram em luta corporal com o adolescente e depois efetuaram os disparos contra ele. A mãe e o irmão da vítima estavam aqui na rua na hora e presenciaram o crime. Do mesmo jeito que foi o menino, poderia ter sido o meu filho, como filho de qualquer morador aqui, porque essa rua aqui é movimentada. 9 horas da noite, as crianças, 10, 11 horas da noite, as crianças estão aqui brincando de se esconder. Há indícios de que um dos atiradores era um militar que estava de folga. O policial teria sido baleado e levado para este hospital particular. Agora, por que ele estaria envolvido nisso é algo que continua sem resposta. O que a população tem certeza é de que a motivação do crime foi a disputa pelo controle do tráfico de drogas da região. Porque, na verdade, isso aqui é uma guerra entre tráfico, não tem? Isso aqui é uma guerra. Os caras de terra vermelha, eles vêm dar tiro do lajão, a mesma coisa, é a mesma coisa. Olha, de acordo com as testemunhas, o policial acusado de matar o adolescente foi baleado porque pessoas que estavam na rua revidaram os disparos. O PM, identificado como David dos Santos Vitório, está internado sob escolta e foi autuado por homicídio qualificado e tentativa de homicídio também. Ontem à tarde, moradores fizeram um protesto por causa do assassinato. A Corregedoria da PM está acompanhando o caso e vai tomar as medidas se as informações se confirmarem. Sobre o policiamento na região, a PM prometeu reforço, mas pede aos moradores que informem locais e horários mais perigosos. Eu acho que depois dessa reportagem ficou muito claro isso, né? Todos os locais estão perigosos ali em Barra Mares. E hoje cedo o protesto foi em Barcelona, na Serra. Todos os dias acontecem assaltos na região e moradores não suportam mais conviver com medo e insegurança. E em meio a histórias de violência, quem passou pelo protesto recebeu uma rosa branca dos manifestantes, em sinal da paz que anda tão distante da comunidade. As mensagens nos cartazes mostram o que eles querem: mais segurança pública. Este grupo de pessoas se juntou nesta segunda-feira para fazer um protesto em Barcelona, na Serra, o município que está entre os 10 mais violentos do Brasil. A situação está crítica. O efetivo de policiais que a gente tem hoje no município não é suficiente para atender. Falando em particular do nosso bairro aqui, a gente tem uma média que já tiramos estatística de 3 assaltos por dia estão ocorrendo em Barcelona. Então a situação está fugindo do controle. O protesto bloqueou todas as pistas aqui na rotatória de Barcelona bem cedo. Às 5 horas da manhã, eles usaram pneus para impedir o trânsito neste trecho. O motorista que faz o trajeto Grande Civil até Laranjeiras precisou de paciência, mas os manifestantes garantem que o motivo deles é de interesse de todos. Por volta das 7h30 da manhã, o trânsito voltou a ser liberado. Além do bloqueio, o grupo também chamava a atenção dos motoristas com cartazes durante o sinal vermelho. Enquanto isso, rosas brancas eram entregues para as pessoas como forma de fazê-las lembrarem de que é preciso mais paz no bairro e no município. E assim, histórias de familiares vítimas de crimes, como conta a Renata, não se repitam. Foram 3 pessoas da minha família que foram assaltadas, a minha mãe, a minha irmã e a minha prima. Inclusive, a minha irmã foi assaltada 3 vezes aqui no bairro. Foram violentos, empurraram, com a arma na mão, apontada mesmo, e levam celular, dinheiro, tudo que tem perto. Já foi noticiado aqui no Tribuna Notícias que um morador de Barcelona fez o mapa do crime no bairro. 7 pontos foram analisados e o crime que mais acontece é o roubo de celular. A forma de agir também é comum: 2 homens em uma moto. É sempre pessoas de moto, né, sujeitos de moto, que abordam quando as pessoas estão indo para a escola, minha irmã indo para a faculdade, minha mãe indo trabalhar, e já armado desce da moto, geralmente carona, né, desce e já
pede o celular, fala para não olhar. Um exemplo da criminalidade é o assalto do último sábado que começou em Barcelona e terminou na entrada da rodovia do Contorno. 5 pessoas foram detidas depois de assaltarem uma empresa e serem perseguidas de carro. O grupo quer conscientizar a população e dar um puxão de orelha no governo. Para eles, a segurança pública na Serra precisa ser repensada, principalmente em Barcelona, onde fizeram o protesto. A gente tem informação extraoficial que o 6º Batalhão está com praticamente 3 viaturas para atender 46 bairros. Os policiais que trabalham hoje aqui no 6º Batalhão são verdadeiros heróis, porque é humanamente impossível a polícia fazer um trabalho de qualidade com o recurso que eles têm. A ideia da nossa manifestação é chamar a atenção do governo do estado, que infelizmente tem tratado o município da Serra com descaso. Esses moradores merecem atenção. A PM disse que a segurança foi reforçada na região e disponibilizou um telefone para que a comunidade denuncie e mantenha contato direto com os policiais de plantão. Anotem o número 3341-7644, 3341-7644. Liguem mesmo, viu? Agora, nunca a tal listinha de compras foi tão usada e arrisca, é ou não é? Supermercado só para comprar o que for realmente necessário. Você falou tudo, Torino. A carne já começa a virar artigo de luxo no almoço de muitas famílias. Não tem saída. Cortar gastos é a solução para passar pela inflação que há 20 anos não ficava tão alta. Na casa do Odilon e da Zelita, o café está garantido. Mas a carne do almoço, essa entrou em extinção depois da crise. Você vai numa feira hoje, você faz uma compra mais grande com legumes e frutas. Carne, felizmente, a gente teve que dar um basto nela porque a carne subiu demais da conta. Então a gente teve que dar uma diminuída nela. O salário de R$ 1.300 que sustenta a família está cada vez menor, mais arrochado. E põe arrochado nisso, porque você hoje, você tem que medir o que você ganha para saber o que você tem que gastar. Se você ganha hoje R$ 1.000, você não pode gastar 1.100, você tem que gastar numa média de 800, porque você não sabe o dia da manhã. O da manhã pode ser pior do que nós estamos hoje. A realidade do Odilon é a mesma de milhões de brasileiros. O que mais tem pesado o bolso das famílias são os alimentos. E os gastos em supermercado, açougue ou feira representam quase 40% de todo o orçamento. A batata está cada vez mais quente. E desde 1996 não esquentava tanto assim. Há quase 20 anos não tínhamos tanto aumento como agora. No acumulado dos últimos 12 meses, a inflação passou dos 10%. Em outubro, ela foi de 0,70%. Bem maior que em setembro, onde o índice ficou em 0,48%. Situação que atinge em cheio quem ganha até 2 salários mínimos. Por isso, Zelita não dá sopa para o gasto excessivo e a lista de compras dela tem uma precisão cirúrgica. Faço minha lista de compra do que eu mais preciso dentro de casa e vou correndo preço, promoção, e vou comprando aos poucos na promoção. Aí quando eu vejo que eu comprei o que precisa durante o mês, aí o que sobrar, a gente vai comprar uma pecinha de roupa, ou um chinelinho, alguma coisa para ir sobrevivendo. E ela tá certa, viu? Este economista reforça a tese da dona de casa. Na hora da compra dos alimentos, tem de ter foco. A pessoa tem que ver qual o salário que ela tem, quanto que ela pode destinar para alimentação. Com base nisso, se faz compra toda semana, essa semana eu posso gastar quanto? 100, 150, 200, 300. Dentro desse limite, escolher as frutas e os alimentos que têm um melhor preço e também uma melhor condição de alimentação. O economista aponta outros caminhos para que a situação fique menos pior. Nós temos aqui municípios que são produtores de hortaliças, também produtores de frutas, e a gente compra uma fruta que vem de outro estado, até uma fruta importada. Então, é observar também o que você pode consumir que seja local, que seja de boa qualidade. E às vezes você prefere, por exemplo, agora vem o verão, estamos chegando na entrada do verão, peixe, né? O marisco também, você troca pela carne, o frango também tem um preço melhor. Então, observar os preços dos produtos, a qualidade dos produtos e fazer uma alimentação saudável. Inflação, mais impostos, arroxo, crise. Está mais do que evidente que o governo precisa fazer alguma coisa que não seja, é claro, tirar nosso próprio couro. Está precisando ter um pacote aí para ver se resolve isso, né? Porque
o faturamento não está acompanhando a mercadoria, o preço da mercadoria, né? É assim, tem que procurar as promoções e acabou. Ou virar vegetariano para ganhar mais qualidade de vida, né? Ai, que vontade de comer um bife. Incêndio destrói loja no centro da capital, amigos. Foi no sábado por volta das 7 da noite, veja aí. Os vizinhos perceberam fogo e ligaram para o Corpo de Bombeiros. Quase tudo foi perdido na loja, que fica na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro. Fiação, paredes, tudo queimado. Olha aí, o dono é um chinês que há 10 anos tem comércio no estado. Ele calcula um prejuízo de R$20 mil com a perda de mercadorias. Uma testemunha acredita que o fogo começou por um enfeite de Natal, um pisca-pisca que ficou ligado. Essa causa já está sendo investigada pelo Corpo de Bombeiros, viu? O prédio onde a loja funciona é antigo e estava sendo reformado desde que foi comprado há 4 meses. Segunda com ótimas oportunidades de emprego para você. Há vagas para auxiliar de farmácia, biomédico, técnico de laboratório e bioquímico. Cadastro no site hospitalmeridional.com.br no link Trabalhe Conosco. Uma empresária foi rendida por criminosos quando colocava a cadeirinha da filha no carro. Ela teve ainda que ensinar um dos bandidos a dirigir. No final, perseguidos pela polícia, eles acabaram batendo o carro. A vítima, uma empresária, se preparava para sair de casa em Serra Sede quando foi rendida pelos criminosos. Ela colocava a cadeirinha da filha no veículo quando eles anunciaram o roubo. A mulher, que ainda precisou ensinar um dos bandidos a dirigir o carro automático, foi abandonada cerca de 1 quilômetro depois. Uma pessoa que viu a ação dos criminosos e ligou para a polícia foi fundamental para que o carro fosse recuperado. Foi alguém que visualizou essa senhora sendo roubada, rapidamente conseguiu visualizar o final da placa desse veículo e passou para a polícia. Então, em instantes de segundos, a gente tomou ciência da placa do veículo, o modelo certinho, que supostamente teria sido roubado com a vítima dentro. Isso foi passado para a gente via rádio. A vítima pode estar dentro, o que a gente tem mais cautela durante a abordagem. Então, a informação desse cidadão que visualizou foi fundamental para a gente. Após o roubo do carro, os bandidos não se preocuparam em serem pegos. Eles saíram de Serra Sede e passaram em Campinho da Serra, onde fizeram mais uma vítima. Roubaram o celular de um homem que passava pela rua. Mas toda a ação dos bandidos foi flagrada pelos policiais da cavalaria que já faziam acompanhamento e, nesse momento, iniciaram a perseguição. Os criminosos só pararam depois de perder a direção do veículo e bater em um container de lixo. Um deles conseguiu fugir. O outro, um adolescente, foi apreendido pela Rotam em posse da arma utilizada nos roubos. Para a polícia, o menor disse que o roubo do veículo foi encomendado. Segundo informação do infrator que foi detido, que a gente conseguiu deter, a encomenda desse veículo teria sido feita por um criminoso de Nova Carapina. Bom, os amigos do TN flagraram capotamentos em Vila Velha e nós vamos mostrar. Claro, este motorista perdeu o controle do veículo perto do Porto de Capuaba. Sabe onde é que é, né? Moradores disseram que ele bateu o Corsa branco num poste e depois capotou. Ele não se feriu ainda bem. E como no domingo o tráfego é tranquilo, o trânsito não foi afetado. Ainda em Vila Velha, na Avenida Hugo Musso, uma das principais da Praia da Costa, outro capotamento. O motorista perdeu o controle na reta. O acidente foi ontem à noite. Dezenas de pessoas foram ver de perto o que tinha acontecido. O condutor também não se feriu. Pois é, muito obrigada aos amigos que mandaram as fotos e vídeo. E você também pode fazer o mesmo. O seu clique vira notícia aqui no TN. O número do nosso WhatsApp é 99860-3355. 99860-3355. Tem uma mania, né? Você tem alguma mania assim estranha que não conta pra ninguém? Conta pra mim, vai. Vem cá. Olha, eu tenho mania de contar. Contar? Eu tenho a mania de toda hora lavar minha mão. Sério? Lava a mão? Toda hora. Cabelo. Cabelo faz o quê? Mexe toda hora. Eu tenho que mexer toda hora. Então eu tenho, antes de sair de casa, eu fico batendo na maçaneta umas 3, 4 vezes, desço a escada e volto um pedacinho de novo pra bater de novo, ver se eu tranquei. Eu tenho mania de falar olhando pro espelho. Tô falando que você tivesse o espelho aqui, eu tava olhando pro espelho. Minhas manias estranhas são tudo que eu vejo, eu quero aprender. Compro tudo
e fica tudo guardado. Ai, acho que eu tenho. Eu tenho mania de conferir o celular. Toda hora. Ele não toca, mas eu olho se o celular tá tocando, se teve alguma chamada do WhatsApp o tempo inteiro. Conto passos, conto pessoas, carro. Você chega no ambiente e conta quantas pessoas tem. Exatamente. Contar. Nossa, quando eu chego eu lavo, aí no meio do dia eu lavo, aí na hora de ir embora eu lavo. Unha de gel. Eu vou fazer, eu comprei tudo. Tá lá, tudo guardado. Muitas, eu não sei que oração agora e eu já peguei o celular várias vezes. Já respondi mensagem, já trabalhei, eu não sei que oração. Não tenho a menor ideia. Pronto, falei. E pronto, vou falar qual é a minha mania. A minha mania é de ficar mexendo no cabelo. Você mexe no cabelo também, muito? Toda hora. Mas eu nunca notei isso em você, por quê? Eu tenho uma mania que todo homem tem. Que todas as esposas e amigos e principalmente companheiros falam bem assim, para de coçar esse negócio. É isso aí que eu tenho. Ai, que medo. Chata. Ainda bem que você Mas parou todo por aí. homem tem, é uma mania. De homem, é verdade. Né? Você tem que se policiar. Eu que tenho 3 em casa, sei bem o que é isso, Doriana. Vamos seguir, né? Vamos mudar de assunto, então? Presos 3 suspeitos de participar de chacina em Cariacica. Segundo a Polícia Civil, Rafael Ferrari, de 19 anos, Gustavo Silva, de 18 e Irecildo Nascimento, de 20 anos, foram autuados por homicídio qualificado combinado com associação criminosa. Bandidos mesmo. Eles foram presos poucas horas depois do crime. Os 3 jovens foram assassinados dentro deste bar em Santa Cecília, Cariacica, no sábado à tarde. Testemunhas contaram que os assassinos chegaram ao bar num carro prata. 3 dos 4 ocupantes do veículo desceram e começaram a atirar nas vítimas que morreram na hora. Familiares entraram em desespero diante dos corpos. Hoje é segunda-feira, 9 de novembro. Já leu a tribuna? 2 dias de enxurrada de lama no estado. Caminhoneiros em greve a partir de hoje. Policial é preso por matar adolescente em Vila Velha. Guerra de gangues já matou mais de 500 jovens este ano na Grande Vitória. Aqui no destaque, Flamengo e a goleada da Redenção. E leia também nesta segunda-feira em A Tribuna. No AT2, 20 delícias na panela de barro. No Classe Fácil tem cupom para concorrer a apartamento. E Vasco reforça a esperança. Agora, amigos, a história de 2 irmãs que moram no sul do estado. Elas herdaram do bisavô a atividade rural. Muito lindo isso, né? Mas as mudanças climáticas, a falta d'água, quase colocaram um ponto final no ganha-pão dessa família, Ingrid. Pois é, foi uma lembrança do passado que salvou a lavoura. Uma nascente foi redescoberta e trouxe de volta a vida no campo. As irmãs que nunca tinham passado por um aperto tão grande aprenderam que o melhor caminho é preservar. Um turbilhão de mudanças. Do dia para a noite, o que era frio não fica mais tão gelado. Na época de chuva intensa, agora o tempo é seco. Inundações onde jamais se imaginou alagamentos. As folhas caem antes do previsto. O vento sopra mais forte quando deveria apenas atuar como uma brisa. As cores do céu já não são mais as mesmas. O horizonte traz o reflexo da ação desenfreada do homem que, em busca do capital, se ergueu de forma impensada. Gritos que ecoam até as futuras gerações. Em cada amanhecer, a incerteza da longevidade da vida e a constatação de que os dias se vão cada vez mais rápido. Estudiosos apontam que toda essa mudança se deve à grande destruição do meio ambiente. O lugar antes dominado por florestas foi invadido por prédios, asfaltos, indústrias. O ecossistema sentiu essa imposição do homem e reuniu forças para reagir e mostrar com intensidade quem é que manda em quem. E essa constatação fez nascer em muitos a vontade de amenizar os atos praticados contra quem mantém viva a chama da vida. Nós fomos buscar um rico exemplo no distrito de Santa Cruz, em Atílio Viváqua, no sul do estado. A aproximadamente 150 quilômetros de Vitória está o sítio Duas Irmãs. Aqui, a força feminina mostrou mesmo do que é capaz. A propriedade é herança de família e teve início com seu Joaquim, bisavô de Luciana e Liliana. O patriarca saiu de Portugal já com a ideia de investir no gado leiteiro aqui no Brasil. Visionário que era, seu Joaquim passou a fazer parte de uma cooperativa local.
ensinamento que passou para os filhos, netos e chegou até as 2 irmãs. A produção de leite ia muito bem, até que há cerca de 6 anos elas perceberam que a água seria um problema. E foi secando tudo muito rápido, a gente não achava que seria assim tão rápido, né? Tudo seco mesmo, pasto não tinha, o gado sofrendo, né? A água de beber não tinha como tratar dos animais, porque já estava secando lá também a nascente. A solução para os negócios veio mais uma vez da família. A mãe das meninas lembrou que embaixo dessa pedra tinha uma nascente que os antigos utilizavam para consumo próprio. Elas abriram a terra com uma máquina e em 3 dias a água borbulhava. Em uma semana, a área foi tomada e virou esse lago aí. Já começou a chegar passarinho para beber água, os marrequinhos aqui, né? Porque a água é vida, né? Onde tem água, tem vida. E o que estava bom iria ficar ainda melhor. As irmãs fazem parte do núcleo feminino da cooperativa de laticínios. E lá ouviram falar do programa do governo voltado para recuperação e preservação de nascentes. Começamos a nos preocupar, né, com o futuro já, porque a água faltando, como que ia ser o futuro dos nossos filhos, nossos netos. E está aqui essa maravilha que eu amo. Se eu pudesse, eu ficava aqui perto, direto, que é lindo, maravilhoso. O resultado do investimento no meio ambiente extrapolou os limites do sítio e chegou à cooperativa. O primeiro passo foi dado por pessoas assim que têm capacidade para tocar, que querem tocar, que não vão desanimar, eu tenho certeza, e que vão acabar influenciando outras pessoas. O efeito multiplicador disso eu acho que é muito grande. E os bons frutos não param de brotar. As irmãs querem encher a propriedade com árvores nativas e frutíferas. Vamos investir, né, aqui em volta do lago, que já começamos a plantar as mudas das árvores nativas, né? E vamos fazer também aqui nesses morros assim, o silvopastoreio também, que aí dá sombra para o animal também, né? E o meio ambiente agradece e minhas filhas vão agradecer depois também, né? Sonho que deixa todo mundo orgulhoso. As gerações mais novas já acompanham o lidar com a terra e demonstram no olhar que entenderam o caminho a se seguir. As barreiras devem ser vencidas com sabedoria para que não tenhamos que percorrer o trajeto inverso no futuro. É preciso lembrar que se colhe exatamente o que se planta e nessa relação nem o divino interfere. Se queremos deixar um mundo melhor para nossos descendentes, não basta apenas nos apoiarmos na esperança. É preciso agir para que uma nova melodia comece a ecoar. Tudo de bom. Reportagem emocionante, Linda. né? Reportagem de esperança, né? É isso Olha aí. que nascente de vida. Adorei o texto que a nossa repórter, advogada Marcela Altoé fez, que aquele lance lá, o que você plantar, você colhe da terra. Não é? Toda a equipe, né? Também, Parabéns, edição primorosa do Luiz. Luiz toda também, grande fera. Não é? Parabéns à equipe, parabéns às 2 irmãs abençoadas também, né? Aí eu quero participar dessa situação aí, eu quero fazer as coisas, o meu sítio brotar mais nascente, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para voltar a uma nascente? É simples, quem quiser participar do programa Reflorestar do Governo do Estado, deve procurar o IEMA. Simples não deixe assim. de procurar não, viu? Isso aí. Agora vamos falar de uma tristeza. O abastecimento de água está suspenso em Baixo Guandu e Colatina por causa da passagem da grande onda de lama pelo Rio Doce. Não há risco de inundação, apesar da previsão ser de um aumento no nível do rio de 1,5 metro. Agora, as barragens que existem ao longo do Rio Doce estão ajudando a conter a força da onda de lama. Carros-pipa estão sendo usados para o abastecimento. Veja aí. A base do governo para monitorar a situação da bacia do Rio Doce, em terras capixabas, será aqui em Colatina. Há previsão de que o governador Paulo Artung faça um sobrevoo
hoje à tarde no Rio Doce, exatamente quando está prevista a chegada da lama tóxica aqui no Espírito Santo. Nesse momento nós vamos daqui a pouco fazer a suspensão do tratamento pelas estações dos municípios e oferecer, através de carros-pipas, que nós conseguimos aproximadamente 30 carros, água tratada para a rede pública, especialmente para a rede de saúde. O prefeito da cidade está focado na estocagem de água potável. A partir de hoje, amanhã, economize para poder guardar esta reserva para as coisas mais essenciais, porque pela qualidade da água que nós vimos em Ipatinga, acima de Valadares, a gente não tem como garantir em quanto tempo a gente volta a fazer o tratamento. A cerca de 50 quilômetros de Colatina, rio acima, está Baixo Guandu. É no município que a lama vai chegar primeiro no estado. Aquela ali é a usina de Mascarenhas. Quando a lama que está vindo de Minas Gerais chegar, vai passar por aquelas comportas. Os moradores estão em pânico com a notícia. Na cidade, caixas de água já acabaram e a água mineral já está sumindo do comércio. A prefeitura também está se organizando para acionar judicialmente essa Samarco, porque os prejuízos ambientais são incalculáveis, mas há também os prejuízos financeiros e até morais, porque toda a população aqui do Vale do Rio Doce está em pânico já faz 3 dias. Puxa vida. Triste, né? Quanta apreensão, né? E quantas mortes também, né? Principalmente em Minas. Agora, a maior tristeza é que quem paga essa conta todinha é a população, o povo. A onda de lama vai chegar também a Linhares. A prefeitura recomenda que a população evite contato com a água por precaução. Os pescadores devem sair do rio e amarrar seus barcos em áreas mais altas para evitar que suas embarcações sejam carregadas pelas águas. A Defesa Civil e assistentes sociais estão em estado de alerta para qualquer eventualidade. E todos os detalhes ainda no Tribuna Notícias, segunda edição, ok? Com Jorge Bitt, não perca, viu? Tô aqui com a Sheila, gente, olha, ela tá com os pequenininhos dela aqui, né? O Eduardo, Carlos Eduardo. Ela teve depressão pós-parto, muito sério, né, Sheila? Conta pra gente. Eu tive uma depressão logo 7 dias após eu ganhar o Carlos Eduardo, né? Hoje ele tem 8 meses e foi tão fortíssima que parecia que eu ia realmente enlouquecer. Eu fiquei abatida, eu não comia, eu não dormia. Existe mesmo essa queda de hormônios após você ganhar um neném. É a questão do parto cesárea que faz isso. O que acontece com os hormônios da mulher quando ela tem um filho? Oi, Sheila. No pós-parto, as mulheres têm realmente muitas alterações. Elas têm alteração hormonal, de taxas hormonais, elas têm alterações corporais, de formato de corpo, elas têm uma mudança de identidade de antes não mãe para uma identidade de mãe, que mexe muitas vezes com o emocional. E algumas mulheres desenvolvem depressão pós-parto, outras até têm o quadro que já tem uma predisposição, né? Alguns fatores também podem contribuir para isso. Fatores assim, de estresse que tenham ocorrido durante a gravidez ou que estejam ocorrendo também durante esse período de pós-parto. A seguir, ministro vem ao estado para anunciar a retomada das obras do Porto de Vitória. E tem novas vagas de emprego para trabalhar em shopping. A gente volta já já, porque hoje é segunda-feira, agora... 12h33. Até já, pessoal. Ministro anuncia a retomada das obras do Porto de Vitória até que enfim. A expectativa é de que a dragagem, que se arrasta há anos, seja entregue no segundo semestre de 2016. E a ideia é elevar em 40% a capacidade de movimentação de carga. A assinatura do acordo entre o ministro da Secretaria Especial de Portos, Helder Barbalho, e o governador Paulo Artung aconteceu no final da manhã, no Palácio Anchieta, no centro da capital. A reportagem completa você confere no Tribuna Notícias, segunda edição, com Jorge Bitt, nosso queridíssimo. É isso aí. Que tal trabalhar no Shopping Vitória? Há várias lojas contratando Zara, Andarela, Rei do Mate, Riachuelo e muitas outras. Capriche no currículo, imprima algumas cópias e leve nos locais onde gostaria de trabalhar. E claro, boa sorte. Boa sorte.
Bom, vamos falar com a Débora? Vamos. Ei, Débora! Oi, como é que foi a semana? Tudo bem? Tudo bem. E você? Tô joia também, né? Mas preocupada com essa situação lá, né, de Colatina. As pessoas têm que ajudar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Ronda também. Agora, diga uma coisa, os responsáveis têm que ser punidos, não somente o povo. Responsáveis grandes aí, mas eu acho que tem que ser precisa punidos. mesmo de uma responsabilidade maior, de uma indenização grande, porque deixar isso impune Não só pode. vai, né, Mas jogar vamos- mais lama. No Fala sério depois, eu quero ver sua roupa agora. Vamos dar um então close tá, na roupa da descontraído. Débora Moraes. Eu Está fiquei hoje quietinho. com uma calça jeans, não uma saia. Cortada. Débora, não saia com essa saia. Não vou sair daqui, Senão vou o ficar Heitor- esperando você aí, ó, fichurrona comigo. Senão o Heitor vai ficar doido. Tá Abafa. certo. Vai daí que nós ficamos por aqui. Isso aí. Fiquem em Beijo. paz. Tchau, pessoal.